Pix, imposto de renda, FGTS, boleto e por aí afora. Todas essas palavras representam coisas que os cybercriminosos usam para aplicar golpes. Mas essas palavras também têm uma particularidade entre si. Elas são todas jabuticabas do nosso mercado brasileiro e só acontecem por aqui. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje do Safe Talks, o seu podcast que te ajuda a caminhar em direção à estrada para o futuro de forma mais íntegra e segura. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou Alan Costa, co-CEO da ISH Tecnologia e o seu anfitrião no nosso Safe Talks. O Brasil é um país gigantesco, de proporções continentais. E como se isso não bastasse, quando falamos da complexidade de se implementar soluções de cibersegurança, evidentemente, as necessidades diferem enormemente dentro de setores e segmentos específicos. A necessidade de cibersegurança de um banco, evidentemente, é muito diferente da necessidade de cibersegurança de uma indústria, e assim sucessivamente. A combinação de todos esses fatores torna o mercado de cibersegurança brasileiro complexo e um autêntico desafio para os profissionais que atuam na área aqui no país. E para falar sobre esses desafios e, claro, também das oportunidades, eu estou hoje com o meu amigo Marcelo Saburo aqui no estúdio, Country Manager da ForcePoint do Brasil, para ajudar a gente a entender tudo isso. Saburo, seja mais do que bem-vindo aqui ao Safe Talks. Muito obrigado, Alan. Prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de bater esse papo contigo aí sobre cibersegurança no país, que realmente, como você comentou, é um desafio muito grande. Bacana. Saburo, começa falando um pouquinho de você. Hoje você atua como Country Manager da ForcePoint, mas é legal entender a tua trajetória e tudo que te trouxe até aqui, porque isso ajuda o pessoal a ter a referência de onde é que saem as coisas que nós vamos compartilhar aqui. Bacana, obrigado. Bom, eu tenho... difícil falar quantos anos nesse mercado, porque revela o cabelo branco entrega. Exatamente, o cabelo branco não dá mais para esconder. Tenho um pouquinho mais de 20 anos de estrada aí. Comecei atuando a vida profissional já em cyber, na área comercial, vamos falar o nome de empresas aqui, mas na Symantec, eu trabalhei 15 anos em cyber lá, não na área técnica, né, mas na área comercial, coordenando e gerenciando equipes de vendas. E aí desse mundo eu não saí mais. Depois de 15 anos eu também passei por outras empresas, como a própria ForcePoint. Depois tive uma saída breve e retornei à ForcePoint em 2022 para liderar a equipe comercial aqui no Brasil. Maravilha. Vamos começar falando da posição do Brasil nos rankings de países mais atacados. O Brasil sempre, historicamente, está no topo da lista. Claro, tem uma questão de densidade populacional, a gente tem muita gente, então se torna um grande alvo, mas eu acredito que devem ter outros fatores que fazem com que o Brasil seja um alvo preferencial dos hackers mundo afora. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que a gente está sempre nessas posições de destaque? Bom, eu acho que eu vou começar, Alan, comentando sobre uma particularidade que a gente tem aqui, que é a criatividade, né? Então, todos os dias você escuta um ataque novo que aconteceu, uma maneira nova de você acessar um amigo para colher informações indevidas, na verdade, não você acessar, mas o seu celular é invadido, o seu computador é invadido, a pessoa se passa por você para aplicar golpe nos familiares, nos amigos ou mesmo dentro da companhia. Então, acho que a criatividade é um ponto que a gente sim tem que ressaltar, mas também, obviamente, o cybercrime ele não acontece mais por conta de notoriedade, quem é o melhor hacker, ou quem invadiu. O tempo do romantismo já foi, né? Não acontece mais. Hoje, se a gente for comparar com as principais economias do mundo, o cybercrime hoje é a terceira maior economia do mundo. Então, ele perde para os Estados Unidos e perde para a China. Então, esses ataques acontecem muito por conta de simplesmente para ter ganho financeiro. E aí vem para dentro de casa, quando a gente olha para o Brasil aqui, vamos olhando as empresas, com a quantidade de investimento, comparando com a maturidade que tem em outros países, Estados Unidos e Europa, o nível de investimento aqui é muito baixo ainda.
Então, a gente costuma brincar que o apetite das empresas a risco aqui no Brasil, ele é um pouco maior do que acontece fora do país. E a gente pode até comprovar isso aí, Alan, se a gente for olhar aí, foi criado agora, em dezembro de 2023, a Política Nacional de Cyber, né? Então, é agora que foi criado esse comitê para começar a orientar as atividades de cibersegurança no país, tanto as empresas públicas quanto privadas. Então, acho que são algumas respostas, de novo, nesse caminho não tem resposta completa e nem resposta definitiva, né? Mas acho que é por aí que mostra um pouquinho do porquê que o Brasil é um grande atacado aí Isso acaba fazendo com que a gente tenha um grande número de empresas com baixo nível de maturidade em cibersegurança. Exatamente, e também a complexidade, né, Alan? Se a gente for ver, quando eu comecei lá atrás, quando a gente comentou um pouquinho sobre o início de tudo, né? Você tinha empresas que tinham antivírus e um firewall na borda, eles estavam seguras. Não tinha tantas vertentes de segurança assim, eram com medidas básicas, você protegia a empresa. Hoje é uma infinidade de soluções, você precisa aí ter pelo menos umas 20, 30 soluções diferentes para proteger a empresa. E isso vem com um outro aspecto. Qual que é a problemática disso, né? Profissional. Como é que você consegue profissional capacitado, qualificado, certificado para gerir essa quantidade de parafernália, de ferramental que você adquire ou não. Então, é uma faca aí de dois gumes. Você precisa fazer investimento, mas precisa também olhar por serviço profissional capacitado. Então, isso é uma equação difícil de se alcançar. E como consequência disso, né, a gente vê todo santo dia chave de Pix sendo vazada, golpe de boleto falso, enfim, esses golpes proliferam. Considerando que a gente ainda tem esse baixo nível de maturidade, o que a gente pode fazer para diminuir esse número, esse gigantesco de golpes que a gente vê sendo perpetrados todo dia? Eu acho que vale a pena a gente separar um pouquinho a conversa aqui entre pessoa física e jurídica, né? Então, conselho, se fosse bom, não se dava, né? Se vendia, mas se eu puder dar um conselho para as pessoas aqui, a gente voltar no passado. O que a sua mãe e a sua avó falavam para você quando você ia visitar um parente ou fazer alguma viagem? Não converse com estranhos, não aceite nada de ninguém, não aceite doces de ninguém. E aí tem um outro ponto, cuidado como você vai descartar as suas correspondências. Porque o indivíduo tem o seu nome completo, tem o seu endereço, pronto, já virou fraude de boleto fácil para acontecer. E outras coisas mais, como eu comentei no início. Se um hacker conseguir invadir as suas credenciais, se fizesse passar por você dentro da ISH ou na sua relação pessoal, é um prato cheio para começar a pedir Pix para cá, Pix para lá, falar, eu preciso aí de um acesso especial porque eu estou indo viajar para Brasília amanhã. Alguém vai cair nessa cilada aí. Então, conselhos para pessoas físicas é fazer o caminho inverso. Checa se a informação é verídica, checa se realmente o remetente, a pessoa que te mandou a mensagem, está realmente pedindo aquilo que não é algo comum de acontecer, certo? Então, acho que esse é um conselho importante para dar. Deixa eu te dar um exemplo antes de você falar do lado da pessoa jurídica, para mostrar o nível de sofisticação ao qual os caras estão chegando. Semana passada, um amigo meu comentou comigo, estava com o pai internado no hospital para fazer uns exames, etc. E no meio da tarde, alguém ligou e disse, oi, fulano, aqui é o Cicrano do hospital, eu estou falando com o fulano de tal, não é isso? Sim, e o seu pai fulano de tal está aqui no hospital? Sim, ele está aí no hospital. Pois a gente teve uma complicação aqui agora e nós precisamos fazer um exame de urgência e o seu convênio, que é o convênio X, não está autorizando e nós precisamos desse exame agora. Então nós queremos ver se o senhor concorda em pagar o exame antecipadamente e depois restituir o convênio e tal, parará. E evidentemente era golpe, era uma pessoa que tem alguma familiaridade com isso, então ela percebeu rapidamente. Mas você imagina a situação de você com teu pai no hospital, alguém liga do hospital com todos os dados, se você é o fulano, seu pai é o cicrano, ele está passando por isso, e o seu convênio é tal, e o convênio não libera.
Rapaz, você manda o dinheiro na hora. É um negócio enlouquecedor. Então, numa situação como essa, por exemplo, seguindo a recomendação que o Saburo acabou de dar, rapaz, a primeira coisa que você faz é desligar e você liga para o hospital. Você garante que você está falando com alguém que efetivamente seja da fonte que aquela pessoa está dizendo que é, né? É isso. Realmente, sofisticação e até... Quantas vezes você mesmo não recebe isso, esse tipo de mensagem, e você tem a curiosidade de falar assim, poxa, isso aqui tá tão perfeito, encaixou com o meu momento de vida. Isso acontece bastante, e aí leva ao ponto que eu queria comentar sobre as empresas, né? De algum lugar, esse dado vazou. Ou seja, né, internamente, alguém no hospital, alguém num banco, alguém na indústria, alguém vazou uma informação sigilosa que deveria ser protegida. E aí caiu na mão das pessoas que querem tomar proveito da situação e vazar essas informações. Então, assim, quando a gente olha para dentro da corporação, ter uma boa política de proteção a dados, ela é super importante, ela é fundamental, eu diria. Mas não somente, começar com a sopinha de letrinhas aqui, não somente implementar um DLP. O DLP, ele entra com uma camada que não é só auditoria ou prevenção a vazamento, mas ele é importantíssimo para algo que vocês precisam começar a fazer na empresa, que é educar as pessoas. As pessoas têm que ser educadas do golpe que ele pode cair, o que ele pode ou não clicar, como ele pode vazar. E como eu comentei, o DLP ele tem um modo de conversar com o usuário, dizendo, você está prestes a vazar essa informação, você realmente quer fazer isso ou você não quer fazer isso. Então, há maneiras que você tem de educar a pessoa, mostrando para ela que, olha, se você fizer isso aqui, eu vou ter que comunicar ao seu supervisor, ao seu gerente. Realmente está autorizado a fazer isso? E aí, assim, você vai educando aos pouquinhos o usuário. E aí você que nos acompanha, que já assistiu a outros episódios do Safe Talks, está percebendo mais uma vez que a gente dá volta, vai para um lado, vai para o outro, fala de tecnologia, mas no final do dia, educação, treinamento, conhecimento ainda é o maior antídoto para a gente reduzir pelo menos a exposição a esse tipo de crime. É isso. Nossos avós eram sábios. Os ensinamentos continuam até hoje. Você precisa de uma boa educação dentro de casa, você precisa de uma boa educação de como lidar com as informações, de como trabalhar com os dados que você recebe. Então isso é fundamental, é a base, e diria que 50% vem desse fundamento. Legal. Saburo, vamos falar um pouquinho agora de algo que vem sendo adotado de maneira cada vez mais intensa e que traz preocupações para o mundo de cibersegurança, né? Vamos pegar como exemplo aí o agronegócio, né? Que é um setor pujante da economia brasileira, aquilo que dá sustentação ao PIB, e aquela era também do romantismo do agronegócio já ficou para trás há muito tempo, né? Do tratorzinho, que não, hoje são empresas gigantescas com muita tecnologia, com muita produtividade, mas também com muitas especificidades, tamanho da propriedade, a propriedade é grande, é pequena, está no lugar que tem acesso à internet, que não tem, etc. e tal, mas o fato é que no campo o famoso IoT, a internet das coisas, tem sido adotado intensamente, né? Tinha muito tempo ouvido falar de IoT, vai chegar, e me parece que chegou. Sim. E isso traz desafios para o profissional de cibersegurança, para o setor como um todo, né? Que estratégia você sugere que a gente possa utilizar para tornar o uso de IoT também um uso seguro e que se integre todas as outras estratégias de cibersegurança? Eu acho que, olhando aí novamente um pouquinho para a parte de proteção da informação, eu acho importante comentar que esse é um setor altamente regulado, como todos os outros, né? A regulamentação de uma LGPD. Então, o que acontece existem dois vetores, que é, primeiro, você proteger os dados do seu negócio, dados dos seus clientes, os dados dos seus funcionários, isso tudo tem que ser protegido via regulamentação. E a questão de reputação, então essas empresas elas fazem negócio com países no exterior. E lá a regulamentação é ainda mais rígida do que a nossa. Então, eles não querem estar envolvidos com empresas que são envolvidas em escândalo de vazamento de informação e coisas assim. Então, eu acho importante essa parte de proteger as informações, os dados para agronegócio também por conta disso. Honestamente, olhando muito para dentro de casa, para dentro
olhando para o que a gente tem feito na Forcepoint hoje, eu não vejo tanto investimento assim. Entendi. No Ou seja, a agro. primeira coisa é começar a investir nisso. Exato. Quando a gente olha para a cibersegurança, que é o mundo que a gente atua mais, né? A gente não vê esse tipo de investimento acontecendo. Não com o nível que seria recomendável para um setor com essa importância. Exatamente. Mas quando a gente olha para maquinário, sim, como você comentou, o nível de sofisticação ele é absurdo. E aí leva a um outro ponto, um outro aspecto, né? Os ataques para esse maquinário, como está tudo ligado à internet, né? Como prever tempo, como é que você vai fazer uma colheita no momento correto, como é que... Né? São diversos fatores que isso é automatizado por ferramentas tecnológicas, né? E aí no fim do dia, e se sofrer um ataque massivo nesse maquinário e parar uma produção, por exemplo, parar uma colheita ou fizer uma colheita no momento errado, trocar o veneno que a máquina... Exatamente. Isso é super relevante, é muito importante e sim, as empresas deveriam olhar com mais cuidado para esse tipo de situação, porque às vezes parece um pouco de teoria do apocalipse, teoria do fim do mundo, mas atacar... O Brasil para, né? O Brasil para completamente. Isso, me parece, também se reflete na própria infraestrutura do país como um todo, né? Essa semana teve um anúncio aí de um grupo hacker que ia atacar o Brasil e tal, e aí eles meio que parece que assumiram que um incidente que aconteceu num aeroporto no país foram eles que provocaram e que iam atacar porto, etc. e tal, né? Você vê também essa coisa do hacktivismo como uma ameaça crescente, não só para as empresas, mas para o Brasil como um todo? Eu vejo sim. Aliás, novamente, voltando para a teoria do apocalipse, do fim do mundo aí, né? Imagina quando a gente olha para a indústria e aí você... vamos falar de serviços básicos, saneamento, fornecimento de energia, transmissão. Você imagina um ataque a um maquinário que ele já é um maquinário mais antigo, ele está operando sem interrupção há 20, 30 anos, com o mesmo sistema operacional, conectado de alguma forma e com que nível de proteção? Agora, uma empresa como essa, uma máquina como essa, invadida, para mudar uma composição, por exemplo, pode ser que eu falei uma besteira aqui, né? Mas aumentar o nível de ozônio na água que você consome todos os dias. Sim. O que acontece? Você começa a envenenar a população ou interrompe o fornecimento de energia por uma semana na cidade X. Qual o impacto que isso tem, não só na economia, mas na vida das pessoas. Sim, de fato. Sim. Então, isso é algo preocupante e, sim, tem ferramentas de OT capazes de ajudar as empresas a prevenir esse tipo de situação. Isso deve, sim, ser visto com bastante cuidado. Um caso que ficou famoso, né, há cerca de 2 anos atrás, nos Estados Unidos, a história do oleoduto, né? Os caras inverteram lá a sequência, a ordem, né, de envio do óleo, do combustível, e os Estados Unidos ficou sem gasolina, parou, e como você disse, a vida das pessoas foi impactada. Você vê cidades do interior dos Estados Unidos com filas quilométricas nos postos de gasolina, porque o negócio que afetou lá o oleoduto, não sei das quantas, chegou ali. Você acha que nós vamos começar a ver isso acontecer no Brasil também? Sem sermos os cavaleiros do apocalipse, mas enfim, essa é uma possibilidade no horizonte? Eu acho que sim, eu acho que pelo menos você vai ver mais ameaças nesse aspecto, né? Então, de novo, não tem a moda de sequestro de dados. Quem sabe, num futuro próximo, a gente não começa a ver isso. Sequestro de maquinário que faz a transmissão da energia. Ou que, novamente, controle a composição, como a gente comentou anteriormente, do agrotóxico que vai ser implementado naquela colheita X. Ou do tratamento da água, de saneamento, ou vamos lá, formulação de um medicamento na indústria farmacêutica, por exemplo. Qual a quantidade de Teslas que você vê hoje no mercado americano? Isso tudo também, todos os carros estão conectados à rede. São hackeáveis, claro. São hackeáveis. Fazer um ataque físico a um prédio, novamente, né? Não quero ser trazer o lado ruim da coisa, né? Mas a gente tem que pensar. É importante essa conscientização, né, Sabu? Até porque eu sempre digo isso, né? A nossa missão como profissionais de cibersegurança ela é árdua, porque a gente precisa convencer as empresas, enfim, a investir em quantias importantes de recursos para não ver nada acontecer.
É isso. Só que só não acontece nada porque investe. Então essa conscientização do dano potencial é muito importante, né? Falando de investimento, sobre como nós estamos gravando esse episódio aqui no final no início, na verdade, do Q2 de 2024, né? O segundo trimestre de 2024. Como é que você está vendo o mercado de cibersegurança no Brasil? Está aquecido? Não está? As empresas estão investindo? Não estão? Qual é a tua percepção da evolução desse mercado aí? Olha, a minha percepção é que, a gente estava até comentando um pouquinho antes da gravação, né? Os investimentos foram feitos muito massivamente na época de pandemia. Comentei alguns casos para vocês de empresas que eu tenho visitado que estão com 2, 3, 4 ferramentas para o mesmo propósito. Então o que eu tenho visto acontecer agora é eles estão olhando para dentro de casa do que está sendo feito e estão dando uma enxugada ou otimizando os investimentos que foram feitos. O investimento não vai parar. Eu acho que o investimento vai voltar a acontecer agora para o segundo semestre. Mas neste momento tem muita gente olhando para o que aconteceu. Tem um outro advento que tem acontecido, né? Então todo mundo foi trabalhar de casa, você precisou prover infraestrutura, segurança e disponibilidade das informações para todo mundo, e agora parte está voltando para dentro de casa, então você precisa, né, ter um escritório também já com soluções robustas novamente, ou aquele investimento que você mobilizou, você pode desmobilizar talvez, ou trocar por alguma outra coisa. Então oportunidades não vão faltar. De novo, acho que o que precisa acontecer é a gente entender o momento das empresas, o momento de investimento do Brasil como um todo, e ir para o caminho correto. O entendimento da Forcepoint é que esse investimento em proteção de dados, não importa onde ele esteja, é o fundamental, porque no fim do dia a gente compra aquela sopa de letrinhas toda que a gente comentou no comecinho também, Next Generation Firewall, CASB, Proxy, WEBA e por aí vai ser infinidade de soluções. Por quê? Porque você quer proteger o que é mais importante para a sua empresa, que são os dados. Mas hoje os dados, onde eles estão, né? Estão desestruturados, eles são desestruturados, eles estão armazenados em qualquer lugar. Qualquer lugar, uma variedade de nuvens. Quem tem acesso às informações? Por que ele tem acesso às informações? E o que ele faz com esses dados? Então são perguntas que a gente precisa fazer, ou precisa provocar nos clientes, porque de fato são perguntas difíceis, aparentemente simples, mas uma vez que eu trouxe a informação para dentro do meu computador pessoal, o que eu fiz com essa informação depois? Eu gravei num pendrive e disparei para algum lugar? Ou eu coloquei na minha nuvem privada? Ou imprimi e estou com um papelzinho aqui na minha mão? É complexo. A gente precisa ter respostas, porque o incidente que você comentou no hospital que aconteceu há pouco, certamente foi de alguém que tinha acesso a informações e pode ser que ele deveria. Um dado vazado. Ele deveria ter acesso àquela informação. Essas são perguntas difíceis de responder, mas que realmente a gente tem que endereçar. E a gente até comentava hoje no almoço, enquanto a gente esperava chegar a comida, que nos meses recentes e talvez até desde o final do ano passado, a gente deixou de ver na mídia as notícias ligadas a ataques cibernéticos na mesma intensidade que víamos ali no início da pandemia. Porque ali, cara, o tema cibersegurança virou uma panaceia, todo mundo falava disso, virou meio que moda. Então, toda semana tinha um incidente. Invadiram o laboratório tal, invadiram a empresa tal, invadiram o banco tal, não sei o quê. Isso não tem aparecido com tanta frequência na mídia. Você acha que não tem aparecido tanto porque os ataques diminuíram? Você acha que não tem aparecido tanto porque as empresas investiram mais? Ou você acha que não aparece tanto, a terceira alternativa é simplesmente porque isso virou business as usual e não é mais, eu até usei como exemplo, né? Cidade de São Paulo, ninguém morria. Aí um dia assassinaram alguém, assassinaram alguém. Hoje morre 100 pessoas por dia e não sai de lugar nenhum. Ou seja, virou business as usual. O que você acha? Eu acho que é a última opção. Os ataques continuam, novamente, cada vez mais sofisticados, cada vez com intenções de roubar mais e mais e mais dados e isso ter de fato um valor financeiro para quem está fazendo o uso indevido, né? Mas deixou de ser notícia. Infelizmente isso virou um caso comum. Uma empresa, como você comentou aí, do hospital, isso acontece e continua acontecendo todos os dias. Você deixou, por exemplo, de receber as mensagens de texto ou o WhatsApp ou o e-mail
tentando coletar informações suas pessoais ou tentando acessos indevidos? Pelo contrário, chega cada vez mais todo dia, não tem dia que não chegue. Para as empresas é a mesma coisa. E aí, complementando o que você comentou anteriormente sobre uma luta que ela não acaba, né? Então, o que a gente costuma brincar é, nós de cibersegurança, nós somos aquele goleiro jogando num time que não tem tanta defesa assim, e aí você defende o que dá, não, defende e muito bem. Até os 47 do segundo tempo, você está defendendo bolas impossíveis praticamente, e aí chega no finzinho do jogo, você toma um gol contra, e aí quem é o vilão da história é o goleiro. Então a gente brinca que quem atua com cibersegurança se sente um pouquinho dessa forma. Interessante. Vamos falar ainda mais um pouco do mercado brasileiro. Eu queria explorar uma outra coisa com você, Saburo. A gente tem dados do governo federal aí que mostram que o Brasil tem cerca de 20 milhões de empresas, né, de todos os portes. E quando a gente fala de cibersegurança, é público e notório que a gente sempre está falando de um processo de evolução de maturidade em cibersegurança das empresas que precisam se proteger. Ninguém nasce do dia para a noite completamente protegido e 100% com um sistema de contenção 100% funcional. Isso é um processo que evolui ao longo do tempo. Como é que você vê o mercado nacional hoje do ponto de vista da maleabilidade, da flexibilidade e da escalabilidade das soluções? Você acha que o mercado está preparado para atender a esses 20 milhões de empresas? Porque no começo a cibersegurança era coisa de grande empresa. Primeiro, porque era muito complexo. Segundo, porque era quem tinha orçamento para pagar o investimento que era alto. Então isso ficava restrito muito ali ao topo da pirâmide. Mas do jeito que nós estamos hoje, nós já falamos aqui de vários aspectos, isso permeou todos os níveis. Eu tenho um amigo meu que é dono de uma fábrica de calcinha e sutiã. E é uma fabriqueta, são 50 costureiras que trabalham lá. Esse cara foi vítima de ransomware. Invadiram o computador dele, sequestraram os moldes que ele usava para fazer aquilo que ele fazia, e ele ficou na mão do hacker ransomware. Só devolvo os seus moldes se você me der aqui X bitcoins. Ou seja, todo mundo precisa disso. Será que nós estamos prontos para endereçar essas necessidades dessas empresas menores com um custo razoável, com uma flexibilidade, uma possibilidade de entregar, talvez não o mais sofisticado, mas o bom o suficiente para que essas empresas possam continuar operando de maneira segura? Acho que a boa notícia aí é que hoje a gente tem mais flexibilidade do que antigamente. Antigamente você precisava comprar um produto, você precisava comprar um serviço, você precisava ter um profissional trabalhando com esse software todos os dias. E o que a gente vê nessas 20 milhões de empresas, 90% delas são pequenos negócios. Perfeito. São empresas de 10 funcionários. Perfeito. Ou é uma empresa familiar. É o meu pai trabalhando com a minha mãe e assim vai. Como é que você protege? Como é que você... E de fato, isso acontece. E, quem quer ter ganho financeiro, o jeito mais rápido hoje é invadir essas pequenas empresas. Perfeito. E se ele não agir, corre o risco de quebrar a empresa. A empresa fecha, de fato. A gente conhece alguns casos de empresas que já passaram por essa situação. Quando eu falo da boa notícia que existem opções hoje, é porque existem empresas, justamente como a ESH, que conseguem fornecer esse tipo de solução de segurança, não estou falando de produto, mas solução de segurança de maneira mais escalável. Então, eu, como dono da minha pequena empresa, eu não quero, de novo, comprar sopa de letrinhas, porque eu não tenho, primeiro, dinheiro para isso, eu não tenho profissional para me ajudar com isso. Perfeito. Mas eu consigo ligar para a ESH e pedir, mostrar o meu caso de uso, mostrar quais são as minhas dores, quais são os meus problemas, e comprar um SLA. Alan, eu quero comprar isso aqui, eu preciso resolver esse problema, e o que eu não quero saber o que você vai implementar aqui. Perfeito. Como é que você eu vai quero resolver o problema o meu seu? dado protegido, eu quero tempo de resposta e eu quero minha informação disponível e, de novo, protegida. Eu acho que essa é uma opção super disponível para todo tipo de empresas. E o segundo é que o advento nuvem, né? Então, a nuvem, ela popularizou, ela deixou mais acessível para todo mundo também. Por quê? Eu não preciso colocar isso dentro de casa, ter infraestrutura, ter que fazer updates de sistema operacional, isso não existe mais. Você contrata o serviço na nuvem, através de um player, um parceiro como a ESH, e ela gerencia para mim, eu só quero a minha informação lá, acessível, disponível, e eu vou cuidar do meu negócio. Perfeito. Que é o que eu sou bom em fazer. Isso facilita enormemente, né? Sim.
E quanto a talentos, como é que você enxerga o mercado brasileiro? Porque talento é um negócio que na pandemia também nós ficamos desesperados, né? Não tinha gente para trabalhar em cibersegurança, os salários escalaram, era muito complicado. Como é que você vê o momento que nós estamos no Brasil quanto a talentos em cibersegurança? Eu acho que vocês sofrem isso até mais do que eu, né, Alan? Tem um dado global que ele aponta que 1/3 das posições do mundo de cibersegurança não vão ser preenchidas. Então existe hoje uma infinidade ou muitas posições que não vão ser preenchidas jamais. Por quê? Primeiro, falta de profissional que, claro, tenha conhecimento do que fazer. E o problema é que se a gente começar a investir hoje num profissional de segurança, ele só vai estar pronto daqui a 5 anos. Ele vai estar júnior daqui a 5 anos, ele vai começar a poder produzir de fato. Então, acho que o momento é agora. Inclusive, eu sei que vocês têm lá uma universidade. Sim. ISH Academy. Exatamente. Isso daí as empresas, nós, como velhos, um pouquinho velhos, experientes em cibersegurança, acho que a gente precisa incentivar mais isso. A Forcepoint também, ela tem lá um grupo de estagiários que a gente tenta formar e entregar para o mercado, né? Eu acho que isso é parte da nossa obrigação, devolver um pouquinho para o mercado aquilo que a gente aprendeu esse tempo todo, né? Então, mas é um dado preocupante e cada vez não está melhorando, tá? Só piora. Só piora. A gente cada vez tem menos profissionais. Os profissionais estão sim migrando para outras praças. Então, e sem sair de casa. Sem sair de casa. Eles trabalham de casa para o Canadá. Conheço gente em diversos países trabalhando da sua casa. Então, ainda ganhamos essa competição a mais aí. Pagando em dólar, pagando em euro. Aí fica difícil competir, né? Difícil. Saburo, sempre um prazer conversar com você. Portas dos Safe Talks sempre abertas, né? Vamos, de repente, marcar outros papos no futuro. E eu queria deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais. A gente sempre faz isso aqui no final, passar suas mídias sociais, as mídias sociais da Forcepoint, enfim, deixar o recado que você quiser aí para quem está nos acompanhando até aqui. Obrigado, Alan. Foi um prazer. Esse bate-papo aqui é sempre enriquecedor. A gente aprende bastante sempre com vocês, né? Minhas redes sociais elas estão abertas, né? Então, principalmente o LinkedIn, ele está lá, Marcelo.Saburo, vocês me acham fácil. Tem sempre o conteúdo sendo postado por ali. E recado final é aquilo que eu comentei, né? Façam essas perguntas para vocês que estão lidando com segurança nas empresas todos os dias. Quais são os dados que são sigilosos da minha empresa? O que é valioso para mim? Onde esses dados estão? Quem tem acesso? Por que ele tem acesso? E o que eles fazem com essa informação? E aí façam essa reflexão depois do que é que eu estou fazendo para proteger, para prevenir esse tipo de problemática que foi criada, né? E obrigado novamente. Legal. Prazer estar aqui. Maravilha. Pessoal, assim a gente encerra mais um episódio do nosso Safe Talks. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que assistir tenha sido tão prazeroso para mim quanto foi conversar com o Saburo. E nós, em breve, voltamos com mais um episódio do Safe Talks, o podcast que te ajuda a percorrer a estrada para o futuro de maneira mais íntegra e segura. Obrigado e até lá. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.